Checa e Portugal defrontaram-se naquela que foi a segunda jornada da fase de grupos do Campeonato Europa 2024 e nós neste vídeo vamos analisar ou falar um bocadinho sobre tudo aquilo que aconteceu neste encontro, um jogo de extrema importância para as duas seleções, por motivos diferentes. No caso da Checa, estávamos a falar de uma seleção checa que tinha que obrigatoriamente vencer este encontro diante de Portugal para não ficar imediatamente eliminada do resto da competição. Já em relação a Portugal, não se tratava de uma situação tão extrema, digamos assim, como no caso da seleção checa. No entanto, convinha a Portugal vencer este encontro para evitar ao máximo levar para a terceira e última jornada desta fase de grupos todas as decisões no que ao seu futuro dizia respeito. Nesse sentido, que caso Portugal tivesse perdido pontos ou perdido efetivamente o encontro diante da Chequia, podíamos estar aqui a falar de Portugal a ter que decidir o seu futuro nesta competição, no caso a sua passagem à main round, diante de uma Dinamarca, tricampeã do mundo. Portanto, o objetivo aqui era evitar de todas as formas isso, e assim conseguiu Portugal. Portugal venceu este encontro por um resultado final de 27-30, uma vitória por 3 golinhos, que não mostra bem aquilo que foi este encontro, até porque uma diferença de 3 golos passa aquela ideia de que foi um jogo super equilibrado do primeiro ao último segundo. Se olharmos para aqueles que foram os primeiros 15 minutos do encontro, sim, foi equilibrado, mas daí para a frente Portugal dominou do primeiro, digamos assim, ao último minuto do encontro, e foi uma vitória muito justa. Portugal chegou a estar a ganhar por 7 golinhos de diferença, acho que foi a diferença máxima no encontro, o que mostra que este resultado é um bocadinho mentiroso, mas ainda assim vai ao encontro daquilo que foi este encontro. Portanto, Portugal por cima do jogo e a merecer de todas as formas e feitiços a vitória final. Mas ainda então àquilo que foi este encontro, e começando obviamente pela primeira parte, olhar então para o set que Paulo Jorge Pereira lançou no encontro. Portugal, que à semelhança do jogo diante da Grécia, jogo da primeira jornada, iniciou este encontro no ataque, e no ataque tivemos uma surpresa, digamos assim, uma alteração face àquele que foi o set aposta de Paulo Jorge Pereira no jogo da primeira jornada. Na lateral esquerda, em detrimento de Salvador, tivemos Martim Costa a ser aposta, e quem diria que esta alteração iria surtir o seu devido efeito, não numa fase inicial do encontro, não, mas de um bocadinho mais para a frente até ao fim. Bem que Martim Costa se destacou, aliás, e ele que acabou por ser o melhor marcador deste encontro, com 11 golos apontados, se não estou em erro. Mas focando então naquilo que foi o arranque deste encontro, Paulo Jorge Pereira, como eu disse, promoveu então uma alteração face àquele que foi o set ofensivo da nossa seleção no jogo da primeira jornada. Portanto, lança Martim Costa para a lateral esquerda no lugar de Salvador, e já agora foram duas alterações. Lembrei-me que na ponta direita também, no jogo diante da Grécia, tivemos António Areia. Para este encontro, aposta inicial na ponta direita, tivemos Pedro Portela. De resto, os mesmos jogadores no set ofensivo, portanto, Miguel Martins na posição de central, lateral direito Kiko Costa, pivô Luís Frade, ponta esquerda Leonel Fernandes e na baliza Diogo Rema. E fixem este nome porque, meus amigos, Diogo Rema, se no jogo diante da Grécia esteve assim, neste jogo esteve mais ainda, ok? Ainda esteve mais elevado. O rapaz elevou a fasquia para aquele que será o jogo da terceira jornada, porque, meus amigos, Diogo Rema esteve impressionante neste jogo, à semelhança do jogo diante da Grécia, mas hoje foi outro nível mesmo. Já no que diz respeito à seleção checa, aquilo que se esperava para este encontro diante de Portugal foi muito daquilo que foi a imagem de marca da Checa no jogo diante da Dinamarca, primeira jornada. Portanto, no jogo diante da Dinamarca tivemos uma Checa a apostar muito na meia distância, tem algumas referências individuais para esse efeito, portanto, destacar o lateral esquerdo Matej Klima, Matej Klima, o lateral esquerdo que inclusive foi o melhor marcador da seleção checa neste encontro, e destacar também o lateral direito, o Tomás Pirog, o jogador do Wisła Płock, que também é uma das principais referências desta equipa em termos ofensivos e que é um jogador com muito golo. Portanto, meia distância foi aquilo que foi predominando ao longo dos 60 minutos do lado da seleção checa, uma equipa a apostar muito na meia distância, uma meia distância que na fase inicial do encontro, portanto aqui focar nos primeiros 15 minutos, foi surtindo o seu devido efeito, uma Checa que foi conseguindo aqui e acolá chegar ao golo. Nos primeiros 15 minutos que ficaram marcados por pouquinhos golos dos dois lados. Lembro-me que ao fim de 15 minutos tínhamos um resultado de 5-5 no marcador, 10 golinhos totais é muito pouco para 15 minutos, um resultado que espelhava então aquela que era a exibição ou a prestação das defesas no encontro, que estavam incrivelmente bem. Do lado da Checa, destacar a proatividade defensiva, a forma compacta como defendeu na zona central a equipa portuguesa, e nesse caso destacar o controle pivô. Gostei muito da seleção checa neste encontro, já havia gostado no jogo diante da Dinamarca e aqui voltei a gostar novamente. A prestação defensiva da seleção checa foi muito boa mesmo, ali na zona central, no anular do jogo em troco pivô. Aliás, Portugal tem como uma das suas principais armas, algo que caracteriza bastante o jogo ofensivo da nossa seleção, é o jogo em troco pivô, que foi algo que não apareceu neste encontro, ou que tardou em aparecer. Aliás, a primeira vez que eu me recordo de ver o jogo em troco pivô a funcionar do lado da nossa seleção, ao ponto de termos um último passo, uma assistência para golo, uma assistência para o pivô receber a bola, rolar e efetivamente conseguir chegar ao golo. A única situação que eu me lembro em que isso funcionou tudo muito bem foi aos 56 minutos e 26 segundos de jogo.
um bocadinho tarde, se calhar lá para o meio mais cedo aconteceu algo do género de Portugal conseguir marcar golo através do jogo em troco pivô, não me lembro, a única situação que eu me lembro assim clara foi aos 56 minutos, portanto, o que mostra do desempenho, da qualidade defensiva da seleção checa ali pelo menos na zona central, no que diz respeito ao controle do pivô. Não estando então o jogo em troco pivô a aparecer do lado da nossa seleção, aquilo que foi valendo a Portugal, pelo menos durante este período, ou este período de 15 minutos, durante estes 15 minutos iniciais deste encontro, foi a meia distância, e nesse aspecto temos que destacar o Martim Costa, Miguel Martins, o próprio Francisco e também Joaquim Nazaré, que foram os 4 elementos que foram assim mais passando por aquela primeira linha e que foram aparecendo na meia distância. Também neste período destacar o jogo para as pontas, que foi algo que no jogo diante da Grécia não apareceu muito, mas que neste encontro fomos vendo várias continuidades para a ponta, quer para o Lionel, ponta esquerda, quer para o Pedro Portela, ponta direita, finalizarem com sucesso. E nesse aspecto, não estando o jogo em troco pivô a aparecer do lado da nossa seleção, era importante Portugal encontrar outras formas de conseguir desbloquear o jogo, de conseguir chegar ao golo, e essas formas passaram então, ou essas alternativas passaram então pelo remate de meia distância, remate de meio da rua e também as continuidades para a ponta, o trabalho para os pontas finalizarem. Já no que diz respeito a Portugal defensivamente, à semelhança do jogo diante da Grécia, gostei bastante. Pronto, Portugal foi estando muito bem defensivamente, obviamente com algumas dificuldades em anular a meia distância da Chequia, mas nesse aspecto não podemos dizer muito, porque a Chequia tem, como eu já disse, como sua principal característica ofensiva, o remate de meia distância, e nesse aspecto temos que dar mérito à seleção checa e não de mérito à nossa seleção, porque nesse aspecto a Chequia conseguiu trabalhar bem para finalizar do meio da rua. Mas até aos 15 minutos fomos tendo um jogo bastante equilibrado, portanto as duas equipas a anularem-se mutuamente, as duas equipas muito bem na defesa, a cometer uma outra falha técnica no ataque, a chegar ao gol no ataque, meia distância a aparecer dos dois lados, sim senhor. Se fomos vendo um jogo muito equilibrado até aos 15 minutos, a partir dos 15 minutos, meus amigos, o jogo só deu Portugal. Tão simples quanto isto, e tudo começou num livro de 7 matches que Diogo Rema defendeu. Não bastava ter defendido um primeiro livro de 7 matches como defendeu o segundo, não só defendeu o segundo, já não bastava ter defendido 2 livros de 7 matches como defendeu o terceiro, e já não bastava só ter defendido 3 livros de 7 matches, já era uma coisa fantástica, já fazia dele um dos jogadores em destaque deste encontro, já não bastava isso, como ele ainda foi ao quarto. Só não foi ao quinto, porque foi golo, mas o rapaz sacou 4 livros de 7 matches consecutivos, e não só sacou 4 livros de 7 matches com grandes defesas, como ainda conseguiu ganhar, digamos assim, conquistar uma desqualificação ao jogador da Chequia, ele que num dos 7 matches que cobrou, acertou então com a bola na cabeça do Diogo Rema, o que levou então à desqualificação. Um Diogo Rema endiabrado neste encontro, mas até aí não é nenhuma surpresa, isto porque diante da Grécia já esteve uma coisa de outro mundo, outrora também já teve jogos, foi tendo jogos em que também esteve incrível, portanto nenhuma novidade nesse sentido. Mas a partir do momento que Diogo Rema começou ou defendeu esse 7 metros ali por volta dos 15 minutos e fez com que a Chequia não conseguisse marcar o 6º golo, a Chequia durante um período de 8 minutos que coincidiu então com estes 7 metros que o Rema foi sacando aqui e acolá, teve 8 minutos sem marcar golo. Aliás, só ao fim de 8 minutos, ou seja, aos 23 mais ou menos, é que a Chequia conseguiu estabelecer o seu 6º golo, e até então, nesse período em que a Chequia não marcou nenhum golo, Portugal foi ampliando e ampliando e ampliando a diferença no marcador, estando, se eu não estou em erro, 6-10 ou algo do género nessa altura. Portanto, Portugal já a criar uma boa margem. Portanto, estando Portugal bem defensivamente e eficaz no ataque, esta é uma palavra que nós não ouvimos no jogo diante da Grécia, porque realmente diante da Grécia Portugal foi tudo menos eficaz, estando então Portugal muito bem na defesa e eficaz no ataque, tudo isto fez com que a nossa seleção fosse para o intervalo com um resultado bastante interessante, com uma margem confortável no encontro. 7-13 foi então o resultado registado no final dos primeiros 30 minutos. Avançando para a segunda parte, nos segundos 30 minutos, Portugal foi mantendo o ritmo, foi mantendo o registro, portanto defensivamente muito bem, e em termos defensivos tem claramente de destacar, à semelhança do destaque daí do jogo diante da Grécia, tem que destacar toda a linha defensiva, portanto não vou estar aqui a individualizar, mas a ter que destacar pelo menos ali 2 elementos, digamos, destacar os terceiros defensores, Salvador e Alexandre Cavalcante, que foram os jogadores que, se não foram eles durante os 60 minutos a ocupar as posições de terceiros defensores, foram os jogadores que estiveram mais tempo a ocupar essas posições, e eles que estiveram incrivelmente bem neste encontro, à semelhança do jogo com a Grécia, como eu disse, eles que em termos de controle pivô muito bem, do fica-sai, comunicação, coisa linda, mas nesse aspecto tem que destacar toda a linha defensiva de Portugal. Na segunda parte, Portugal foi então mantendo esse registro, muito bem defensivamente, muito eficaz no ataque, e em termos ofensivos tivemos o Martim Costa a aparecer ainda mais. Ele na primeira parte teve ali um momento já perto da reta final que começou a aparecer, começou-se a perceber que o Martim estava ali a queixar uma coisa dentro dele e que ia começar a sair e a mostrar-se, e efetivamente mostrou-se muito em termos, ou apareceu muito em termos de remate de meia distância. Na segunda parte ainda mais se mostrou, ainda mais apareceu a meia distância o Martim, que na segunda parte teve ali um período que era tal, sempre a aparecer de meia distância e com uma grande eficácia, teve uma sucessão, acho eu, de 3 remates ou 4 remates, 3-4 golos, portanto 100% eficaz dos 9 metros, coisa linda, e nesse aspecto temos que destacar claramente o Martim em termos ofensivos do lado da nossa seleção. Pronto, uma segunda parte que não teve assim muito mais história, uma segunda parte de gestão, a Chequia foi estando bem aqui e acolá em termos defensivos, mas Portugal claramente superior, a conseguir desbloquear em muitos seus ataques através da meia distância, à semelhança da primeira. O jogo em troco pivô, como eu disse, foi algo que continuou a não aparecer e que só apareceu pela primeira vez, isto na segunda parte,
aos 56 minutos e 26 segundos, e pronto, e Portugal foi estando bem com isso. Obviamente que isto só mostra que Portugal está uma seleção cada vez mais completa, porque a partir do momento que, ok, não dá para explorar o jogo em troco pivô, Portugal tem que ir buscar outros recursos e conseguiu buscá-los com muita qualidade, conseguiu ir ao encontro disso, do remate meia distância, jogo para as pontas, 1 para 1, ataque à penetração, etc. E Portugal realmente esteve muito bem neste jogo. Uma segunda parte, como eu disse, foi marcada pela gestão e que pronto, Portugal foi mantendo ali uma diferença de 6, 7 golinhos. Na reta final quebrou um bocadinho, ou a Chequia cresceu no encontro, também a correr atrás do prejuízo e apesar de ganhar o encontro, arriscou também um bocadinho mais na defesa e a Chequia foi conseguindo então na reta final reduzir o marcador, que resultou então neste resultado final 27-30, um resultado um bocadinho enganador, que passa uma imagem, uma ideia de que foi um jogo super equilibrado, não sei o quê, mas não, Portugal teve um jogo muito bem controlado e pronto, e a Chequia na segunda parte começou ali a carburar, começou a crescer no encontro e conseguiu reduzir a diferença de marcador. Não foi suficiente para virar o resultado, muito menos para empatar, portanto Portugal geriu muito bem o encontro na segunda parte e gestão é talvez a palavra a destacar nesta, ou que melhor define esta segunda parte da equipa portuguesa. Portugal então com esta vitória marca a presença ou garante uma vaga na fase seguinte da competição, a main round. Tem aqui um aspecto muito bom que é, já não depende do jogo da última jornada para garantir essa vaga e ainda bem, porque na última jornada estávamos a falar de uma Dinamarca, a Dinamarca que não é uma seleção qualquer como vocês sabem, tricampeã do mundo, isso quer dizer muita coisa mesmo, e então obviamente que Portugal não queria de todo ir para a última jornada discutir uma vaga ou levar todas as decisões para a última jornada, decidir na última jornada a presença na fase seguinte da competição. Portanto vamos ter Portugal ir para a última jornada, terceira e última jornada diante da Dinamarca, a discutir o primeiro lugar deste grupo F. Coisa linda e que bonito que seria, que maravilhoso que seria Portugal garantir o primeiro lugar, ficar à frente da Dinamarca, de uma Dinamarca, meus amigos, pode ser que aconteça, não há impossíveis, portanto, e a Dinamarca é uma equipa como outra qualquer, mas sim, a Dinamarca está naquele nível, mas Portugal também está num nível muito bom, tem-se mostrado um nível muito bom nesta fase de grupos e pronto, é basicamente isso. Já relativamente àquilo que foram as individualidades, portanto, dando assim um destaque individual aos nossos jogadores, aos jogadores da nossa seleção, pronto, em termos defensivos, tem claramente destacado Diogo Rema, teve 5, 7 matches, defendeu 4, pronto, ainda conseguiu sacar uma desqualificação, digamos assim. Gustavo Capdeville entrou na segunda parte, foi estando bem, portanto foi fazendo aqui uma outra defesa. Aliás, defendeu também um 7 match, mas pronto, longe de estar no nível de Diogo Rema, pronto, que defendeu 4 em 5, meu Deus. Mas pronto, os dois guarda-redes têm estado fantásticos nesta fase final do europeu. Depois, em termos de ataque, ou melhor, continuando na defesa, linha defensiva, pronto, já dei esse destaque nesta análise. Todos os jogadores que foram chamados a participar no processo defensivo estiveram incrivelmente bem. Cavalcanti, Salvador, o Luís Frade, até mesmo o Lionel, que tem sido aposta como segundo defensor, esteve muito bem no momento defensivo, o Miguel, o Kiko, o António Areia, o Gilberto, que tem sido aposta praticamente meramente para o processo defensivo, também tem estado muito bem, esteve muito bem neste encontro quando foi chamado a participar nesse mesmo processo. Portanto, em termos defensivos, é tão simples como destaco todos os jogadores, todos eles estiveram muito bem e quando não estiveram tão bem foi por muito mérito dos ataques ou do ataque da seleção da Chequia. Já relativamente ao ataque e em relação a este encontro, claramente destacar o Martim Costa, não só pelo facto de ter sido o melhor marcador, como foi o jogador que foi mais aparecendo no que dizia ao respeito a desbloquear os ataques da nossa seleção. Pronto, e isso, volto a dizer, está espelhado naquilo que foram os golos que ele apontou, que neste caso foram 11 golos em 16 remates, se isto do 0-0 estiver bem, atenção. Já relativamente às outras posições, na posição de central, o Miguel foi estando muito bem e até acabou por jogar mais tempo que o Rui, e não era necessário o Rui jogar, porque o Miguel esteve mesmo muito bem, e não só apareceu em termos de organização de jogo, como também nos remates de meia distância, que já são característicos dele, portanto ainda foi marcando golinhos. Aliás, o Miguel neste encontro marcou 2 golinhos, pronto, portanto, bons números, sim, o normal no fundo, mas o Miguel esteve muito bem na organização de jogo, no dar a marcar, também na própria finalização, no caso, através do remate de meia distância. Depois destacar também os pontas, portanto, ao contrário do jogo com a Grécia, os pontas neste encontro tiveram, assim, momentos de maior destaque, portanto, foram aparecendo de forma direta no jogo com golos, no caso, o António Areia e o Pedro Portela. O António Areia que ainda foi cobrando ali uns 7 matches, e já que estou a falar de 7 matches, o Kiko esteve 100% eficaz na marca dos 7 matches e o António Areia também, portanto, os dois estiveram 100% eficazes, mas neste caso, destacar o Kiko, que já traz aqui uns 100% de eficácia desde o jogo diante da Grécia, portanto, ainda não falhou nenhum 7 matches, é tão simples quanto isto, ainda não falhou nenhum 7 matches de jogo com a Grécia, e nesse aspecto destacar o Kiko, mas sim o António Areia esteve também muito bem na marca dos 7 matches e no trabalho da ponta, o Pedro Portela também, o Lionel também, o Pedro Oliveira também teve ali uns minutitos em campo, mas pronto, não apareceu em termos de golos, não marcou qualquer gol, mas pronto, participou bem, esteve bem quando esteve em campo. Depois há aquela posição, aqueles jogadores que no jogo diante da Grécia destaquei bastante, que foram os pivôs, neste enquanto, pronto, não apareceram muito em termos de forma direta, ou seja, em termos de golos, mas no trabalho sem bola foram muito importantes, ok? Tiveram ali várias situações que com movimentações sem bola, bloqueios, trabalho de bloqueio, etc, deram muito espaço a marcar, ou seja, criaram ali espaços para que os jogadores da primeira linha pudessem finalizar aos 6 metros, também mesmo em termos de finalização do meio da rua, os pivôs estiveram muito bem nesse trabalho de criar dificuldades à linha defensiva e, portanto, acabaram por não aparecer de forma direta, ao contrário do jogo com a Grécia, mas em termos de trabalho mais indireto, apareceram muito bem os pivôs, e nesse caso destacar o Luís Frade e o Fábio Silva. Voltando à primeira linha, que eu já me ia esquecendo, Joaquim Nazaré também esteve muito bem neste encontro, mas isso, Joaquim Nazaré tem estado loucos nesta fase final, diante da Grécia quando entrou, esteve incrível, foi um dos
jogadores de destaque naqueles últimos 15 minutos da nossa seleção, e neste encontro entrou ali um bocadinho na primeira parte, entrou um bocadinho na segunda e esteve muito bem mesmo. Um jogador para a meia distância, um jogador com uma facilidade de remate incrível, um jogador muito eficaz de qualquer zona que atire. Portanto, é um jogador de enormíssima eficácia no que diz respeito à finalização. E pronto, está tudo falado relativamente a estas individualidades. Da minha parte também está tudo falado, está feita esta análise, analisado mais um joguinho, marcamos então encontro para a próxima jornada, o Dinamarca-Portugal. Jogo então na terceira e última jornada desta fase de grupos. Da minha parte está tudo falado, resta-me então só agradecer todo o apoio deixado aqui no canal com vocês. Foi Greg Leis, até à próxima e fui. Pau.